Olá amigos do Acontece Pinda, estamos de volta aqui com o nosso quadro Dicas de Saúde, no oferecimento da Unimed de Pindamonhangaba, nossa parceira. E quem nos recebe hoje para falar sobre um assunto muito importante que é o tabagismo é a doutora Ana Rosa. Doutora Ana Rosa, que atende pela Unimed aqui na Multiclínicas. Doutora Ana Rosa, desde já obrigado por estar nos recebendo, viu? Imagina, é um prazer falar um pouquinho sobre tabagismo, é um tema tão importante. Sim. Aliás, dia 31... Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Dia Mundial. Isso. E quando a gente fala em mundo, doutora, a gente percebe que alguns países como Estados Unidos, China, Índia, a própria Rússia, o aumento no tabagismo, o consumo é muito forte ainda, né, do cigarro. E no Brasil a gente vê um caminho contrário, até pelo nosso dia a dia, no contato com as pessoas diariamente, nos lugares que a gente frequenta, a gente nota que caiu. No Brasil diminuiu-se o consumo de cigarro, né? Os estudos atuais mostram que de 2000 a 2010 houve uma queda importante, em torno de 10% mesmo, na incidência de tabagismo, né? Eu acho que as leis antitabágicas, né, de proibição do consumo em lugares fechados, em bares, restaurantes, isso ajudou bastante, né? Na América Latina, o lugar que tem mais incidência de tabagismo é no Uruguai, né? O Uruguai é o campeão da América Latina. A Argentina também ainda é alto. Na Europa, né, se fuma muito ainda, né? Mas no Brasil realmente houve uma queda expressiva do tabagismo. Embora, né, ainda exista, né, um número grande de pessoas, né, e é um hábito difícil de combater, né? Na verdade não é um hábito, é um vício mesmo, é uma adição, né? E justamente é difícil de combater porque o tabagista ele demora a assumir que isso é um vício, né? Para ele para a hora que ele quiser, a hora que eu quiser eu paro. Aí você fala, então para. Aí ele percebe que não é assim, né? Que ele precisa de ajuda. É difícil, né? É difícil. Doutora, e entre os jovens brasileiros também caiu esse... Caiu. A gente pode ver, eu tenho 2 filhas adolescentes, né? E a gente percebe no convívio com eles que nessa faixa etária caiu realmente o consumo de cigarro. Como eu falei, ele ainda é grande, né? Mas com essas proibições, né, que a gente teve, né, com as leis antitabágicas nos ambientes de trabalho, nos lugares fechados, bares, restaurantes, isso ajudou, né, nesse consumo, né? Além disso, existe mais esclarecimento hoje em dia, né, em todas as mídias, né, não só a televisão, mas com todas as mídias acerca do assunto tabagismo, né? É muito mais informado, né, o quanto mal esse vício faz, né, para o ser humano. Tá? Então eu acho que isso ajuda bastante no sentido do combate ao tabagismo. Doutora, então nós podemos dizer que o tabagismo é o grande mal do mundo moderno? Ele sempre foi um mal, né? Eu acredito que existe uma curva, né, de tendências desde quando você começa uma campanha até quando ela surte resultados, né? Então a gente falou que 2000 a 2010 houve uma diminuição do tabagismo no Brasil, só que essa diminuição ela vai ser vista não agora, ela vai ser vista daqui a 30, 40 anos, né? Porque o indivíduo começa a ter problema relacionado ao cigarro basicamente depois de 10 anos que ele fuma, né? Antes disso, dificilmente ele tem algum problema assim muito relacionado ao cigarro. Mas a partir de 10 anos fumando um maço por dia, né? Essa continha a gente chama de 10 maços ano, como se fosse quilômetros por hora, por exemplo, tá? Que o indivíduo começa a ter problema relacionado ao cigarro, né? Problemas, assim, aumenta o risco, né, de ter câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, né, que a gente chama hoje em dia de DPOC, né? Exacerbar quadros de asma, né? O tabagista tem mais infecções, desde gripe até pneumonia, do que o indivíduo que não fuma, né? E muito importante as doenças cardiovasculares, né, as anginas, os infartos, tá? Um sem número de doenças, né? As doenças vasculares, as tromboses, né? Na mulher, uma coisa assim que é muito pouco falado, mas é necessário a gente enfatizar: a mulher que fuma
e toma anticoncepcional, ela tem um risco muito grande de ter fenômenos embólicos e trombóticos, né? Então, assim, se você fuma, escolha outro método anticoncepcional. Não fume e tome pílula ao mesmo tempo, porque o risco é muito elevado, né? Isso também não é uma coisa muito esclarecida, né? Nas mídias. Então tem um sem número de doenças. É lógico que quando se fala em cigarro, você acaba pensando em pulmão, né? A primeira coisa que vem à tona é o pulmão, né? Mas olha quanta coisa a gente falou, né? Pois é. Né? E nós não falamos nem um pouquinho, certo? Além de problemas digestivos, né? Né, aumento do o calor também, ele é ruim, né? Por isso que tanto o Rio Grande do Sul quanto o cara lá da China, eles têm maior risco de tumores do trato digestivo, porque eles gostam de bebida quente, né? Além do cigarro, né? Então o calor do cigarro também aumenta a probabilidade de doenças neoplásicas do trato digestivo, né? E assim, eu vou falar aqui sem número de doenças, né? Tá? Faz um mal geral. Sim, é uma coisa. Grandes doenças, né, tem como fator de risco evitável principal o cigarro, né? Doenças cerebrovasculares, a gente falou da vasculatura da perna, das tromboses, sim, mas tem a vasculatura do coração, no caso, né, um infarto, e do cérebro, né, as isquemias, né, que a gente chamava antigamente de derrames, né, tá? E também o principal fator de risco hoje em dia é o cigarro, né, porque hoje em dia se combate muito a hipertensão, né, que era antigamente o principal fator de risco. A Sociedade de Cardiologia é muito atuante, né, então ela combate a incidência de hipertensão, né, e é lógico, o acesso a remédios pela população, então ficou como principal fator de risco o cigarro, né. Certo? Outros problemas da boca, né, da orofaringe, etc., também relacionados ao hábito de fumar, né? É uma coisa muito, assim, é um vício difícil, né? Porque aquilo que a gente falou, o indivíduo ele não assume que ele é dependente do cigarro, né? É uma droga legalizada, né? Uma droga legalizada. É como o álcool, né? É uma droga legalizada. Né? E como a doutora falou, as campanhas ajudam bastante, né? Mas as campanhas para o consumo eram muito melhores produzidas, né? Era aquela coisa bonita de Hollywood, né? Do rapaz do Marlboro, lá laçando o cavalo. Isso, né? Te dá assim, uma sensação para o homem de virilidade, enfim, pelo contrário, né? Também leva à impotência, né, doutor? Exatamente, é uma outra coisa relacionada ao hábito de fumar, né? Porque como é uma doença causa problema circulatório, esse problema circulatório for na circulação peniana, vai levar à impotência, tá? E assim, historicamente, você vê as propagandas do cigarro, né, como você falou que eram glamourosas, né, antigamente, né, você via próximo, assim, a coisas que o jovem gosta. Então tinha bala, não sei o que lá, drops, coisa que adolescente compra, e a propaganda do lado e o cigarro do lado. Então a mídia ela é muito maior do que a gente imagina, né? A indústria do cigarro fazia, assim, na verdade, estudos de mídia para saber como fazer propaganda, aonde fazer propaganda, né? Para crescer o consumo de tabaco, né? E graças a Deus hoje está proibida essa mídia, né? Não existe essa mídia pelo menos no nosso país está proibido. No nosso país proibido, né? Felizmente, Felizmente. Né? E está aí o resultado, né? Os números caíram. Sim, porque antes, né, se via o começo, né, o que você arrecadava de impostos, mas na verdade o que você arrecadava de impostos era muito menos do que se gastava com a inatividade, com a doença, com a saúde relacionada ao vício do cigarro, né? Então, além disso, cidades assim de porte médio para cima tem grupos de combate ao tabagismo, né? Tem grupos multidisciplinares, né, que ajudam a combater o tabagismo. E hoje, lógico, nos consultórios médicos também existe um envolvimento maior, uma informação grande acerca de métodos para você parar de fumar. Porque realmente, como qualquer vício, não é fácil, né? É preciso de um tratamento, né? Para termos ideia, um indivíduo que decide sozinho parar de fumar, ele tem uma chance de 3% de sucesso. Ou seja, de 100 indivíduos, 3 vão conseguir. A partir do momento que você tem um auxílio profissional, né, do médico, do psicólogo, qualquer profissional, né, que trabalha com esse assunto,
essa incidência cresce de 3 para 50%, 60%, dependendo do lugar, né? Então, assim, a ajuda profissional ela é muito importante. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre, né? Mas a gente consegue, em boa parte dos casos, né, que o indivíduo consiga entender, né, que fumar para ele é ruim, né? Doutor, e trazendo agora para a nossa realidade, Pindamonhangaba, como é que o tabagismo em Pinda? Também caiu o consumo, tem muito caso de câncer do pulmão ainda na cidade? Veja bem, eu não tenho dados reais para te falar, né? Eu não pesquisei assim, coisas recentes, né? Em termos de SUS, de dados, né? Mas assim, a gente percebe, né, que realmente caiu, no geral, como no país em geral, na cidade também caiu o consumo de tabagismo, né? A gente tem um número grande ainda de tumores, tá? Relacionados ao cigarro. O câncer de pulmão ele é muito ruim, né? Ele é uma doença assim, difícil de tratar. Você precisa fazer o diagnóstico numa fase muito precoce, porque senão a evolução, que a gente chama de prognóstico em medicina, né? Ou seja, o que vai acontecer com a doença, ela não é animadora, né? Assim, para os tratamentos, tá? Mas a gente percebe que no geral realmente houve uma queda, tá? Existe, né, vamos dizer assim, como eu expliquei para você nos postos de saúde, pelo SUS, né, grupos de apoio a tabagistas, às vezes fábricas, empresas também fazem esses grupos. Eles percebem, né, que perdem funcionários, perdem horas de trabalho, então eles acabam incentivando, né, essas práticas, né? Elas são muito importantes, né, para você conseguir combater, né? Mas eu acho que de uma forma geral o impacto grande foi das leis, né, que realmente proíbem a veiculação de campanhas para o tabagismo, que proíbem realmente o consumo do tabagismo nos locais públicos. Eu acho que isso é que teve um impacto assim maior, né, no consumo, né? Porque existia aquela pessoa assim que ela fumava nem tanto por vício, mas por um charmezinho e tal, e aí dentro do restaurante não pode fumar, então tem que sair para eu poder, né? E aí já vai criando essa dificuldade, e isso acaba trazendo, né, esse benefício, tá? E também o custo, né? O cigarro, o país vem aumentando os impostos, né? E o custo do cigarro, hoje em dia, ele é muito maior do que foi há 20 anos atrás, né? Então, isso também, o bolso é um outro limitador, né? Outro limitador do consumo. As políticas públicas são importantes também nesse momento de contenção aí do tabagismo. Dia 31, então, é o dia D, de combate. E é importante, né, que todos saibam que não é tão difícil assim, né? Muita gente acha, eu não consigo parar de fumar, etc. Mas procura ajuda, né? Certo? Tem vários profissionais, né? O pneumologista, o cardiologista, o geriatra, até o psicólogo, né? Existem técnicas para quem não gosta de tomar remédio, etc. Por exemplo, existe a acupuntura, né, que é feita direcionada ao abandono do tabagismo, né? Existem outras técnicas florais, né? É só procurar, né? Hoje em dia a informação ela está tão disponível para a gente nas mídias sociais, né, que é fácil de você conseguir encontrar ajuda, né? Cada um com o seu perfil, né? Aquele que prefere, não, eu sou mais objetivo, eu prefiro a medicina tradicional, a gente está à disposição, né, para ajudar. As medicações que existem, né, para o abandono do tabagismo, elas são eficientes, né, e elas ajudam realmente, né? Então o indivíduo que quiser, que tiver assim faltando aquele fiozinho, procura ajuda, né? Porque o risco de doenças tão grandes e limitantes, né, como a gente falou aqui, cardiovasculares, respiratórias, circulatórias, neurológicas, né, ele é muito grande e a gente podendo interferir, né, nesse processo, né, eu acho que é um ganho para a população. Sem dúvida. Bom, doutora, é uma droga, né, e como tal, né, tem que ser encarada com muita seriedade, né, não só para aquele que quer deixar de fumar, mas também pelo próprio poder público, né? Também tem que trabalhar muito em cima disso, em conjunto com as pessoas, com os profissionais, para que isso aconteça. Bom, eu quero agradecer aqui, viu, doutora, esse bate-papo. Acho que foi muito interessante para você que acompanha o nosso Acontece Pinda, esse nosso quadro Dicas de Saúde, com a doutora Ana Rosa falando de tabagismo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação.
Ok, estou sempre à Ok? disposição. Doutora Ana Rosa com a gente. Até a próxima.